Em uma sociedade marcada pela exposição constante e pela busca incessante por reconhecimento, a ostentação tornou-se um comportamento frequente e, muitas vezes, socialmente incentivado. Entretanto, exaltar excessivamente as próprias conquistas e falar demasiadamente de si mesmo pode trazer consequências negativas, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Evitar a ostentação não é apenas uma questão de humildade, mas também de prudência e inteligência social. Quando alguém insiste em destacar seus feitos, desperta, inevitavelmente, desconfiança nos outros. O excesso de autopromoção pode soar como arrogância ou insegurança disfarçada, levando as pessoas a questionarem a veracidade das conquistas apresentadas. Além disso, quanto mais se fala de si, menos espaço se dá para ouvir, compreender e valorizar o outro, algo essencial para a construção de relações sólidas e respeitosas. Outro risco evidente da ostentação é o surgimento da inveja. Ao trombetear sucessos e vitórias, cria-se um ambiente propício a rivalidades silenciosas, ressentimentos e até traições. A inveja, quando alimentada, pode se transformar em hostilidade velada, prejudicando parcerias, amizades e oportunidades futuras. Muitas punhaladas pelas costas nascem justamente do incômodo causado por quem chama a atenção demais para si. Nesse contexto, a modéstia se apresenta como uma virtude estratégica. Falar menos de si e valorizar mais os outros não diminui ninguém. Pelo contrário, transmite maturidade, segurança e sabedoria. Pessoas verdadeiramente competentes não precisam anunciar suas qualidades a todo momento, pois seus resultados falam por si. Além disso, reconhecer o mérito alheio fortalece vínculos e gera respeito mútuo. Portanto, evitar a ostentação é um exercício de autocontrole e sensatez. Ao agir com discrição e modéstia, preserva-se não apenas a própria imagem, mas também a harmonia nas relações sociais. Em um mundo onde muitos gritam para serem notados, aquele que fala menos e age mais tende a ser ouvido, admirado e, sobretudo, respeitado. Em um mundo que valoriza o esforço visível e a exaustão como sinais de mérito, praticar o desinteresse pode parecer contraditório. No entanto, demonstrar excesso de esforço nem sempre gera admiração. Muitas vezes provoca desconforto e até desvalorização. A verdadeira habilidade não está apenas em trabalhar duro, mas em fazer com que o resultado pareça natural, fluido e elegante. Quando alguém aparenta lutar demais para alcançar algo, transmite a ideia de dificuldade constante e insegurança. Por outro lado, quando o talento se manifesta com aparente facilidade, surge a percepção de genialidade. As pessoas tendem a admirar quem executa tarefas complexas com calma e simplicidade, pois isso sugere domínio, confiança e experiência. O esforço invisível encanta mais do que o esforço exibido. Além disso, expor excessivamente o próprio sacrifício pode se tornar uma forma disfarçada de ostentação. Mostrar sangue, suor e lágrimas não inspira necessariamente. Muitas vezes cansa ou constrange quem observa. A maioria das pessoas prefere ver o resultado final, não o processo doloroso por trás dele. Quando o trabalho parece simples, cria-se uma aura de controle e equilíbrio que gera respeito e admiração. Praticar o desinteresse não significa ser negligente ou indiferente, mas saber dosar a imagem que se transmite. É uma postura estratégica. Agir com intensidade por dentro, mas com serenidade por fora. Esse estilo tranquilo evita questionamentos desnecessários e impede que os outros se perguntem por que algo exige tanto esforço. Portanto, cultivar a aparência de naturalidade e leveza é uma forma inteligente de se destacar. Quando o talento flui sem alarde, as pessoas se encantam com o modo de agir, não com o sofrimento envolvido. No fim, é preferível ser admirado pela elegância com que se alcançam resultados do que ser lembrado pelo esforço excessivo que eles custaram. Em ambientes hierarquizados, seja no trabalho ou em outras esferas sociais, o elogio é uma ferramenta poderosa, mas quando mal utilizada, pode produzir efeitos contrários aos desejados. Ser frugal nos elogios é uma atitude que exige sensibilidade e inteligência emocional, pois o excesso, mesmo quando bem intencionado, tende a desvalorizar aquilo que se pretende exaltar e ainda pode gerar desconfiança entre os pares. Quando os elogios são constantes e exagerados, perdem seu impacto. O que deveria soar como reconhecimento passa a parecer bajulação automática, vazia de sinceridade. Superiores, embora gostem de ser reconhecidos,
também percebem quando o elogio deixa de ser autêntico e se torna repetitivo. Nesse cenário, o valor simbólico da palavra diminui, e a intenção do elogiante pode ser colocada em dúvida. Além disso, o elogio excessivo pode provocar desconforto e suspeita entre colegas. Aqueles que observam essa postura podem interpretá-la como oportunismo ou tentativa de ascensão às custas da aprovação alheia. Isso enfraquece relações horizontais e pode isolar quem elogia demais, tornando-o alvo de críticas silenciosas ou resistência velada. Uma alternativa mais eficaz é o elogio indireto. Ao reduzir a importância da própria contribuição e destacar o contexto, a equipe ou as circunstâncias favoráveis, cria-se uma narrativa mais elegante e estratégica. Dessa forma, o superior é valorizado sem exageros explícitos, e o elogio ganha um tom natural, discreto e respeitoso, sem parecer forçado. Portanto, aprender a dosar os elogios é uma habilidade essencial. Reconhecer méritos com moderação preserva o valor da palavra, evita conflitos desnecessários e fortalece a imagem de quem sabe agir com prudência. No jogo das relações sociais, menos pode ser mais. E a sutileza costuma ser muito mais eficaz do que o entusiasmo excessivo. Nas dinâmicas de poder e reconhecimento, existe um delicado equilíbrio entre a discrição e a visibilidade. Providenciar para ser notado é um paradoxo essencial. Exibir-se de forma explícita pode gerar rejeição, mas permanecer invisível impede qualquer possibilidade de ascensão. Em contextos competitivos, não basta ser competente. É preciso que essa competência seja percebida por quem detém o poder de decisão. A história ilustra bem esse princípio. Na corte de Luís XIV, bastava um olhar do rei para que um cortesão ascendesse imediatamente na hierarquia. O mérito, por si só, não garantia avanço. Era necessário estar no campo de visão do soberano. Da mesma forma, em qualquer estrutura hierárquica, quem permanece submerso na multidão dificilmente será lembrado ou valorizado, independentemente de suas qualidades. Nesse sentido, a arte de ser notado começa pelo aspecto mais imediato, a presença. A aparência física, a postura e a forma de se apresentar comunicam mensagens silenciosas, porém poderosas. Criar um estilo próprio, não extravagante, mas sutilmente distinto, ajuda a fixar a imagem na memória dos outros. Pequenas diferenças, quando bem pensadas, destacam sem causar incômodo. Entretanto, essa visibilidade deve ser construída com cuidado. Não se trata de chamar atenção por meio do excesso ou da ostentação, mas de transmitir singularidade e coerência. Um comportamento elegante, aliado a uma imagem bem definida, cria uma identidade reconhecível e respeitada. O objetivo é ser lembrado, não questionado. Portanto, providenciar para ser notado é um exercício de estratégia e sensibilidade. Exige consciência do ambiente, leitura das relações de poder e domínio da própria imagem. Quem consegue se destacar de forma sutil, transforma a visibilidade em oportunidade e faz do reconhecimento um passo natural em sua trajetória de crescimento. A convivência social e profissional exige mais do que boas intenções. Exige percepção, adaptação e inteligência relacional. A crença de que tratar todas as pessoas exatamente da mesma forma é sinal de civilidade e justiça, embora sedutora, revela-se um equívoco perigoso. Alterar o estilo e a linguagem de acordo com a pessoa com quem se está lidando não é hipocrisia, mas uma demonstração de sensibilidade e maturidade social. Quando alguém se comunica da mesma maneira com todos, ignora diferenças de posição, contexto e expectativa. Aqueles que estão em níveis hierárquicos inferiores podem interpretar essa postura como condescendência disfarçada, enquanto os superiores tendem a se sentir desconsiderados ou até ofendidos, ainda que não expressem isso abertamente. A comunicação, afinal, não se define apenas pelo que é dito, mas pela forma como é percebida. Adaptar o estilo não significa mentir ou assumir uma personalidade falsa. Trata-se de interpretar o ambiente e ajustar a própria conduta de forma estratégica. Interpretar é uma arte construída com observação, experiência e empatia. Quem domina essa habilidade compreende que cada interação possui regras implícitas e que respeitá-las facilita o diálogo, fortalece alianças e evita conflitos desnecessários. Esse princípio torna-se ainda mais relevante em um mundo marcado pela diversidade cultural. Na chamada corte moderna, diferentes culturas, valores e códigos convivem no mesmo espaço. Supor que os próprios critérios de comportamento e julgamento são universais é um erro grave.
A incapacidade de adaptação não apenas demonstra falta de refinamento social, como também coloca o indivíduo em clara desvantagem estratégica. Portanto, aprender a ajustar linguagem, postura e estilo conforme o interlocutor é essencial para quem deseja transitar com eficácia em ambientes complexos. A verdadeira sofisticação não está na rigidez do comportamento, mas na flexibilidade consciente. Adaptar-se não é perder identidade, mas ampliar o alcance dela, e, nesse processo, transformar a comunicação em uma poderosa ferramenta de influência e respeito. Nas relações de poder, a forma como a informação é apresentada pode ser tão importante quanto o conteúdo em si. A máxima de que o rei mata o mensageiro atravessa séculos justamente porque revela uma tendência humana: associar más notícias a quem as transmite. Nesse contexto, ser o portador de informações negativas pode representar um risco significativo para a reputação e a posição de alguém dentro de uma hierarquia. Quem leva más notícias frequentemente acaba sendo visto como parte do problema, ainda que não tenha qualquer responsabilidade sobre os fatos. O desconforto gerado pela informação tende a se transferir para o mensageiro, criando rejeição, perda de confiança e até punições indiretas. Por isso, em ambientes de poder, é comum que as pessoas procurem evitar esse papel, sabendo que ele raramente é recompensado. Além disso, a preferência por boas notícias não se limita à vaidade dos superiores, mas também ao clima emocional que se estabelece. Informações positivas geram alívio, satisfação e sensação de controle, enquanto notícias negativas provocam irritação, ansiedade e busca por culpados. Quem se apresenta sempre associado a soluções, progressos ou resultados favoráveis tende a ser melhor recebido e mais valorizado. Isso não significa ignorar problemas ou negar a realidade, mas compreender que o momento, o tom e o intermediário fazem toda a diferença. Em muitos casos, a estratégia mais prudente é permitir que informações negativas cheguem ao topo por outros caminhos, enquanto se constrói uma imagem ligada à estabilidade e à boa condução das situações. A gestão da percepção torna-se, assim, uma ferramenta essencial de sobrevivência e ascensão. Portanto, evitar ser o portador de más notícias é menos uma questão de covardia e mais de inteligência estratégica. Ao associar sua presença a boas novas e abordagens positivas, cria-se um vínculo emocional favorável com quem detém o poder. Em estruturas hierárquicas, não basta estar certo, é fundamental saber como e quando falar, e, sobretudo, o que escolher levar consigo. Nas relações hierárquicas, especialmente aquelas marcadas por forte assimetria de poder, a confusão entre amizade e subordinação pode gerar consequências sérias. Fingir intimidade com quem ocupa uma posição superior não costuma ser bem recebido, pois rompe limites implícitos que sustentam a autoridade. O superior não busca um amigo entre seus subordinados, mas alguém que compreenda e respeite claramente o seu papel. Quando um subordinado se mostra excessivamente à vontade, cordial demais ou informal sem autorização, corre o risco de parecer desrespeitoso ou presunçoso. A intimidade nesse tipo de relação é uma prerrogativa exclusiva de quem detém o poder. Cabe ao superior decidir se deseja ou não reduzir a distância hierárquica. Nunca o contrário. Antecipar essa aproximação pode ser interpretado como tentativa de manipulação ou invasão de espaço. Por outro lado, se o superior optar por um relacionamento mais próximo, a postura correta é a da intimidade controlada. Um comportamento circunspecto, respeitoso e contido demonstra maturidade e compreensão da dinâmica existente. Mesmo nesse cenário, é essencial não esquecer a diferença de posições, evitando excessos de confiança que possam comprometer a imagem profissional. Em muitos casos, errar pelo excesso de formalidade é mais seguro do que ultrapassar limites. Manter uma distância clara preserva o respeito mútuo e evita ambiguidades que podem gerar conflitos ou desconforto. A clareza na postura transmite profissionalismo e reduz o risco de interpretações equivocadas. Assim, compreender e respeitar os limites da hierarquia é uma forma de inteligência social. Não fingir amizade ou intimidade é reconhecer que o poder impõe regras próprias de convivência. Ao agir com prudência e consciência do próprio lugar, o subordinado protege sua posição e constrói uma relação mais estável, baseada no respeito e não na falsa proximidade.
Em estruturas hierárquicas, a crítica direta aos superiores costuma ser um dos erros mais arriscados que alguém pode cometer. Ainda que a intenção seja construtiva, apontar falhas de forma explícita pode ser interpretado como afronta, desafio à autoridade ou falta de lealdade. Por isso, compreender como e quando expressar discordância é tão importante quanto o conteúdo da crítica em si. Entretanto, o silêncio absoluto também pode ser perigoso. Deixar de oferecer um conselho necessário pode resultar em decisões equivocadas, pelas quais, muitas vezes, o próprio subordinado acabará sendo responsabilizado. Assim, o desafio não está em criticar ou não criticar, mas em fazê-lo de maneira estratégica, cuidadosa e extremamente sutil. A crítica indireta surge como o caminho mais seguro. Apresentar sugestões como perguntas, hipóteses ou observações gerais reduz o impacto negativo e preserva a autoridade do superior. Ao invés de apontar erros, pode-se destacar alternativas, mencionar experiências passadas ou atribuir a ideia a fatores externos. Dessa forma, o superior mantém a sensação de controle, enquanto a mensagem é transmitida com eficácia. Além disso, a forma polida e gentil é essencial. O tom respeitoso, aliado à humildade aparente, diminui resistências e aumenta a probabilidade de aceitação. Pensar 2 ou 3 vezes antes de falar não é exagero, mas prudência. Em ambientes de poder, o excesso de franqueza raramente é visto como virtude. Já a delicadeza costuma ser recompensada. Portanto, ao lidar com quem está acima de você, a sutileza deve ser a regra. Pecar pela gentileza e pela indireção não enfraquece o argumento, mas o fortalece. Saber criticar sem parecer crítico é uma habilidade refinada, capaz de proteger relações, preservar posições e influenciar decisões sem provocar confrontos desnecessários. Em relações hierárquicas, pedir favores a quem ocupa uma posição superior exige cautela e discernimento. Embora possa parecer natural recorrer ao poder alheio para resolver necessidades pessoais ou profissionais, o pedido em si carrega um peso psicológico que nem sempre é percebido por quem o faz. Ser frugal ao solicitar favores é, portanto, uma atitude estratégica e respeitosa. Nada é mais desconfortável para um superior do que ser colocado na posição de negar um pedido. A recusa desperta sentimentos de culpa, constrangimento e até ressentimento, que podem ser silenciosamente associados a quem fez a solicitação. Com o tempo, pedidos frequentes transformam-se em incômodo, fazendo com que o solicitante seja visto como dependente, inconveniente ou oportunista. Por isso, favores devem ser pedidos raramente e apenas quando realmente necessários. Saber quando parar é tão importante quanto saber pedir. O excesso de solicitações desgasta a relação e diminui o valor de cada pedido, além de enfraquecer a imagem de autonomia e competência do subordinado. Mais eficaz do que se colocar como suplicante é construir mérito. Quando alguém demonstra valor, lealdade e eficiência, os favores tendem a surgir espontaneamente, concedidos de boa vontade, sem constrangimentos. Nesse cenário, o superior sente que está recompensando competência e não cedendo a pressões emocionais. Por fim, pedir favores em nome de terceiros é ainda mais arriscado. Ao fazê-lo, transfere-se ao superior um problema que não é diretamente seu, ampliando o desconforto e a chance de recusa. Assim, a prudência recomenda evitar esse tipo de pedido, especialmente quando envolve amigos. Em relações de poder, a moderação e o mérito falam mais alto do que a insistência. O humor é uma ferramenta social poderosa, capaz de aproximar pessoas, aliviar tensões e criar vínculos. Em muitos contextos, a espirituosidade e até certa dose de irreverência são bem-vindas e podem contribuir para uma convivência mais leve. No entanto, há limites claros que jamais devem ser ultrapassados, especialmente quando se trata do gosto pessoal e da aparência, áreas profundamente sensíveis e carregadas de significado. Brincadeiras envolvendo gosto estético, estilo, preferências ou aparência física tendem a atingir diretamente o ego e a identidade das pessoas. Mesmo quando disfarçadas de piada inocente, essas observações podem ser interpretadas como desdém, julgamento ou ataque velado. Em ambientes hierárquicos, esse risco é ainda maior, pois qualquer comentário desse tipo direcionado a alguém em posição superior pode ser visto como falta de respeito ou afronta. Além disso, o perigo não se limita à presença direta do alvo da piada.
Comentários feitos na ausência da pessoa raramente permanecem restritos ao círculo inicial. Palavras circulam, são distorcidas e, quando retornam à origem, quase sempre chegam de forma agravada. O resultado é a perda de confiança e a construção de uma reputação negativa difícil de reverter. Mesmo quando há intimidade aparente ou um ambiente descontraído, a cautela deve prevalecer. Gosto e aparência são temas ligados à vaidade, à autoestima e ao status social. Tocar nesses pontos, ainda que com humor, é brincar com territórios emocionais instáveis. A linha entre a graça e a ofensa é tênue, e o custo de errar costuma ser alto. Portanto, a prudência recomenda evitar completamente esse tipo de piada. O verdadeiro refinamento social está em saber quando usar o humor e, principalmente, quando silenciar. Em relações de poder, preservar o respeito e a discrição é sempre mais seguro do que arriscar uma risada que pode custar a própria posição. O sarcasmo, embora muitas vezes confundido com inteligência ou senso crítico aguçado, tende a produzir mais desgaste do que respeito nas relações sociais. Comentários sarcásticos carregam um tom de superioridade e desdém, que, mesmo quando sutis, são facilmente percebidos. Em vez de elevar quem os profere, o sarcasmo costuma criar um ambiente de tensão, desconfiança e resistência silenciosa. Quando alguém critica constantemente seus iguais ou subordinados, essa postura acaba se voltando contra si mesmo. A crítica recorrente cria uma reputação negativa, fazendo com que cada nova observação seja recebida com impaciência ou irritação. Com o tempo, as pessoas passam a associar o crítico a uma nuvem negra, alguém que nunca se satisfaz e sempre encontra defeitos, minando sua credibilidade e influência. Em contraste, expressar admiração sincera pelo bom trabalho dos outros é uma estratégia muito mais eficaz. Reconhecer conquistas alheias não diminui ninguém. Ao contrário, revela segurança e maturidade. Paradoxalmente, quem valoriza o sucesso dos outros acaba destacando o próprio valor, pois demonstra não se sentir ameaçado por ele. Além disso, a capacidade de se surpreender genuinamente e demonstrar entusiasmo honesto tornou-se rara em um ambiente marcado pelo cinismo. Justamente por isso, é altamente valorizada. Pessoas que sabem elogiar com modéstia e parecer sinceras criam conexões mais fortes e duradouras, além de inspirarem confiança. Portanto, evitar o sarcasmo é uma escolha de inteligência social. Ao substituir a crítica ácida pela admiração equilibrada, constrói-se uma imagem positiva e influente. Em um mundo saturado de ceticismo, a sinceridade e o reconhecimento verdadeiro se destacam como talentos preciosos e cada vez mais poderosos. A autocrítica é uma das ferramentas mais poderosas para o desenvolvimento pessoal e social. Assim como o espelho físico nos impede de cometer deslizes contra a aparência e o decoro, o espelho interno é essencial para avaliar nossas atitudes, comportamentos e intenções. Sem ele, corremos o risco de agir de forma inadequada, sem sequer perceber, acumulando erros que poderiam ser facilmente evitados. Embora em alguns momentos, outras pessoas possam funcionar como reflexo de nossas ações, esse método é limitado e pouco confiável. Nem todos são sinceros, e muitos evitam dizer verdades desconfortáveis. Por isso, o verdadeiro espelho deve ser construído internamente. A capacidade de observar a si mesmo com distanciamento, como se fosse um terceiro, avaliando o impacto real de cada atitude. Perguntas simples, mas incisivas, ajudam nesse exercício. Estou sendo excessivamente obsequioso? Estou me esforçando demais para agradar? Minha postura transmite segurança ou desespero por atenção? Quando essas questões são ignoradas, a imagem projetada pode ser de fragilidade, declínio ou falta de autenticidade, impressões difíceis de reverter. Ter autocrítica não significa ser severo ou autodepreciativo, mas lúcido. É reconhecer excessos antes que eles se tornem constrangedores, ajustar o comportamento antes que cause desgaste e manter o equilíbrio entre assertividade e discrição. Essa vigilância constante evita atitudes impulsivas e protege a reputação. Portanto, cultivar a autocrítica é um ato de inteligência e maturidade. Quem aprende a se enxergar como os outros o veem, reduz drasticamente a chance de cometer disparates e aumenta sua capacidade de adaptação. Em um ambiente social complexo, o domínio de si mesmo começa pela coragem de se observar com honestidade. Controlar as próprias emoções
é uma das habilidades mais sofisticadas e necessárias na vida social. Em qualquer ambiente onde existam relações de poder, expectativas e conflitos de interesse, a espontaneidade emocional irrestrita raramente é uma virtude. Assim como um ator em uma grande peça, o indivíduo precisa aprender quando rir, quando silenciar, quando demonstrar satisfação e quando ocultar frustração. A raiva, a irritação e o descontentamento, quando exibidos sem filtro, costumam produzir mais prejuízos do que alívio. Emoções expostas de forma crua revelam vulnerabilidades, oferecem munição a adversários e comprometem a imagem de equilíbrio e confiabilidade. Da mesma forma, insistir em demonstrar discordância constante ou desagrado explícito pode rotular alguém como difícil, arrogante ou antipático, ainda que suas intenções sejam honestas. Controlar emoções não significa anulá-las, mas administrá-las. Saber disfarçar a insatisfação no momento inadequado ou aparentar concordância estratégica é uma forma de inteligência social, não de falsidade gratuita. A expressão facial, o tom de voz e a postura corporal comunicam tanto quanto as palavras, e quem não os controla acaba dizendo muito mais do que gostaria. A ideia de ser sempre honesto e direto pode soar nobre, mas ignora a realidade das interações humanas. A convivência social exige adaptação, leitura do ambiente e, muitas vezes, atuação consciente. Recusar-se a participar desse jogo não torna alguém moralmente superior, apenas o torna menos preparado para lidar com as consequências dessa escolha. Portanto, o controle emocional é uma ferramenta de autopreservação e influência. Saber fingir satisfação quando necessário, conter a raiva e escolher o momento certo para se expressar é sinal de maturidade, não de hipocrisia. Em um mundo onde todos observam e julgam, quem domina as próprias emoções domina também a forma como é percebido. Cada época possui um espírito próprio, um conjunto de valores, hábitos, linguagens e estéticas que moldam a forma como as pessoas pensam e se expressam. Ignorar esse contexto é correr o risco de parecer deslocado, excêntrico ou irrelevante. Entrar no espírito da época não significa abdicar da identidade, mas compreender o tempo em que se vive e saber dialogar com ele. Uma leve referência ao passado pode de fato ter charme, desde que exista distância suficiente para que se torne estilo e não atraso. Tendências muito recentes do passado ainda carregam a marca do que foi superado, e insistir nelas costuma provocar estranhamento ou ridicularização. Nesse caso, a pessoa deixa de parecer original e passa a assumir, conscientemente ou não, o papel do bobo da corte. Mais importante do que a aparência é a mentalidade. Ideias, discursos e comportamentos precisam estar minimamente alinhados ao presente. Mesmo quando a moda ou os costumes ferem a sensibilidade pessoal, demonstrar compreensão do contexto atual é sinal de inteligência social. Resistir cegamente às transformações do tempo não preserva valores, apenas isola. Por outro lado, estar excessivamente à frente do próprio tempo também é um risco. Ideias avançadas demais tendem a não ser compreendidas e muitas vezes rejeitadas. A incompreensão gera desconfiança, e a visibilidade excessiva nessa área pode transformar inovação em excentricidade. O reconhecimento costuma vir apenas quando o tempo alcança quem ousou demais. Assim, a estratégia mais eficaz é saber imitar, com sutileza, o espírito da época. Essa adaptação consciente permite transitar com fluidez pelo presente, evitando o ridículo do atraso e o isolamento do excesso de vanguarda. Em termos sociais, compreender o tempo em que se vive é uma forma silenciosa, porém poderosa, de manter relevância e influência. Ser uma fonte de prazer é uma das formas mais eficazes e muitas vezes subestimadas de exercer influência. A natureza humana é simples nesse aspecto. As pessoas tendem a se aproximar do que lhes proporciona bem-estar e a se afastar do que causa desconforto. Em um mundo já saturado de tensões, cobranças e frustrações, quem oferece leveza, encanto e alívio emocional torna-se naturalmente desejado e valorizado. O charme e a promessa de prazer funcionam como forças de atração quase irresistíveis. Assim como mariposas são atraídas pela chama, as pessoas gravitam em torno de quem associa sua presença a sensações positivas. Ser essa chama não significa viver em constante espetáculo, mas criar um ambiente onde a convivência seja agradável, estimulante e, acima de tudo, menos pesada do que o habitual. Justamente porque o prazer é raro,
e a vida cotidiana é repleta de aspectos desagradáveis, quem o proporciona se torna indispensável. Essas pessoas passam a ser associadas a momentos de alívio, alegria ou inspiração, necessidades tão básicas quanto comer e beber. Embora esse princípio pareça óbvio, ele é frequentemente ignorado por aqueles que subestimam o poder do agrado e do conforto emocional. É verdade que nem todos podem ocupar o papel do favorito. Charme natural, humor refinado e inteligência social variam de pessoa para pessoa. No entanto, todos podem agir estrategicamente para reduzir ou esconder traços desagradáveis quando a situação exige. Controlar reclamações excessivas, impaciência, negatividade ou rigidez já é um grande passo para se tornar mais agradável. Portanto, ser uma fonte de prazer é menos sobre talento extraordinário e mais sobre consciência e autocontrole. Ao suavizar o que há de áspero e realçar o que gera bem-estar, qualquer pessoa pode aumentar sua influência e valor social. Em um ambiente hostil, quem oferece prazer não apenas se destaca, torna-se necessário.